Bom dia, se dia, boa tarde, se tarde, boa noite, se noite. Meu nome é Pedro Luz e a videoaula de hoje vai ser sobre filosofia moderna, mais especificamente sobre o pensamento racionalista de René Descartes. Primeiramente, eu quero me desculpar caso haja algum ruído de fundo nessa videoaula, é que está tendo uma reforma aqui do lado e a gente não tem como controlar muito o ruído nessa sala, então a gente vai ter que se virar do jeito que tem, tá? Tudo bem? Então vamos lá para a videoaula. Como sempre, nós vamos trabalhar primeiro o contexto no qual essa filosofia surgiu. O Descartes viveu na chamada Idade Moderna, que veio logo após a Baixa Idade Média, a ascensão da classe burguesa, o ressurgimento das cidades, os grandes avanços científicos e técnicos são típicos dessa época, por isso chamado renascimento urbano e cultural. Outro fator importante é o que a gente chama de quebra do paradigma medieval. Em outras palavras, é a quebra de todo o conjunto de pensamentos e valores que se tinham vigentes na Idade Média. Em primeiro lugar, ocorre o que a gente chama de laicização do pensamento, ou seja, o pensamento deixou de ser subordinado à fé. Lembra que a razão antes era subordinada à fé? Agora essa relação não existe mais. A razão não existe apenas para justificar a fé, ela agora existe de uma forma independente. O teocentrismo dá lugar ao antropocentrismo. O homem é colocado no centro do pensamento. Talvez até por isso que se comece a perguntar as questões do conhecer. O que eu posso conhecer? Como eu posso conhecer? Como é que eu tenho certeza de que aquilo que eu estou vendo e pensando corresponde à realidade? Entende? Essas são as questões sobre o que é o conhecimento. E por isso mesmo existe um grande interesse em métodos precisos e objetivos que conseguissem responder essas perguntas para descobrir realmente toda essa teoria do conhecimento. O Descartes foi um dos fundadores de uma corrente de pensamento conhecida como racionalismo e que mais tarde se opôs a outra corrente de pensamento filosófica conhecida como empirismo. Para os racionalistas, a razão deve sempre ser o foco no processo de conhecimento da verdade, pois ela é pura e sem erros. Só ela consegue nos levar à verdade indubitável. Os sentidos, a experiência sensível da realidade, eles enganam. Eles não são confiáveis no caminho da verdade, pois às vezes você vê algo e crê que aquilo é verdade, mas aquilo é apenas uma ilusão dos seus sentidos, né? No caso de Descartes, ele dizia que a razão sozinha só consegue nos dar intuições. Não necessariamente o pensamento racional consegue nos levar a uma verdade indubitável. Ela precisa então ser educada por meio de um método de conhecimento que permita que ela possa indubitavelmente, ou seja, sem dúvidas, chegar numa verdade. Esse é o método conhecido como método cartesiano, que é o qual a gente vai trabalhar agora. O objetivo do chamado método cartesiano é, como a gente já viu, chegar numa verdade indubitável, incontestável. O primeiro passo desse método é o que ele chama de passo da evidência. As ideias que eu vou selecionar para serem meus objetos de estudo devem se apresentar para a minha consciência de forma clara e distinta. Ou seja, elas não podem ser ideias que necessitam de grandes comprovações para serem entendidas. Em outras palavras, eu estou tentando definir com clareza aquilo que me incomoda, aquilo que eu quero entender. O segundo passo é o da análise. O que significa análise? Significa o seguinte, que a ideia que eu quero entender agora, eu vou dividi-la em várias partes menores. Por quê? Porque é mais fácil eu entender primeiro cada parte e depois tentar entender o todo, do que conseguir entender o todo de uma vez. O terceiro passo, você já deve entender, porque o nome dele é ordem, é pegar todas essas partes menores que eu acabei de dividir, organizá-las das ideias mais simples para as mais complexas e tentar resolvê-las a partir das mais simples. Depois eu vou evoluindo para as ideias cada vez mais complexas, mais difíceis de serem entendidas. Por fim, depois de entender todas essas ideias, eu chego ao passo da enumeração, ou em outras palavras, revisão. Eu reviso tudo aquilo que eu acabei de entender e de resolver para garantir que não há nenhuma falha, que eu não esqueci de nada. Essa aqui é a base para o pensamento moderno e para o pensamento atual. Tudo que nós fazemos hoje em dia, seja um exercício de matemática, seja resolver um grande problema no nosso trabalho, ou seja mesmo dividir as tarefas que eu preciso fazer em casa, a gente costuma usar esse pensamento. Eu primeiro divido essas tarefas grandes em tarefas menores e eu tento resolver das mais simples às mais complexas e no fim eu garanto que eu fiz tudo e faço uma simples revisão. Depois de entender esse método cartesiano, a gente percebe que o Descartes conclui que a única maneira de alcançar verdades indubitáveis é duvidar de tudo,
Daí o nome do que ele chama de dúvida hiperbólica, hipérbole, exagerada. Eu preciso duvidar de absolutamente tudo que eu conheço, menos da minha capacidade de duvidar. Ou seja, tradições, religiões, sentidos, até a minha sensação de que eu existo, a sensação de que eu conheço a realidade, de que eu conheço o meu próprio corpo, tudo isso tem que ser desafiado e passar pelo passo da evidência para conseguir entrar no método cartesiano e chegar a uma verdade indubitável, se for possível chegar em alguma. Algumas pessoas se confundem e pensam que por causa disso, o Descartes é um dos filósofos que a gente chama de céticos, mas ele não é um filósofo cético. Um filósofo cético diria para você que é impossível chegar à verdade. O Descartes não diz isso. O Descartes diz apenas que eu preciso duvidar de tudo para conseguir chegar à verdade. Ele está, sim, afinal de contas, procurando uma verdade que seja indubitável. Agora a gente chega num ponto muito importante da filosofia cartesiana, que é o chamado argumento do sonho. Ele é mais ou menos o seguinte: como é que eu sei que eu estou acordado ou que eu estou sonhando? Como é que eu sei a diferença? Afinal de contas, os meus sentidos funcionam nos dois casos. A visão, a audição, o tato, o paladar, o olfato, tudo isso funciona, tanto num sonho quanto quando eu estou acordado. Então, como é que eu consigo ter certeza de que esse momento agora que eu acho que eu estou acordado, não é o momento em que eu estou dormindo? E vice-versa, que na verdade o que eu digo que é um sonho, que é um mundo irreal, é a realidade, e o que eu acho que é a realidade, na verdade, é uma mentira, é um fruto da minha consciência. Que tudo que eu estou vendo agora não é um fruto da minha consciência. Pior ainda, como é que eu consigo saber que, na verdade, eu não estou sendo forçado a viver num eterno sonho, num mundo irreal, por um Deus enganador ou alguma entidade dessa forma? Todas essas perguntas, o Descartes percebe, são frutos do fato de que eu não consigo, com os meus sentidos, provar a realidade, porque eles me enganam, eles não conseguem diferenciar a realidade do irreal. Então é impossível eu conhecer o mundo por meio dos meus sentidos. Ou seja, nem a existência da realidade é uma certeza, é um fato. Eu não consigo comprová-la por meio dos meus sentidos. O Descartes percebe, então, como a gente pode ver, que nada é certeza. A única coisa que ele sabe que é uma verdade é que ele consegue duvidar. E se ele duvida, então ele pensa. O fato dele pensar significa que ele existe. Afinal de contas, eu estou refletindo, eu estou pensando. Como é que eu conseguiria fazer isso se eu não existisse? Portanto, ele chega nessa máxima dele, que é a que a gente ouve, que é o cogito ergo sum. Penso, logo existo. Ou, em outras palavras, eu duvido, logo eu penso. Logo, eu existo. Essa é a máxima do Descartes. É a primeira verdade que ele percebe que foi atingida só por meio da razão. A razão consegue me provar agora a minha existência. Ele percebe que eles não estão falando que o corpo dele existe, e sim que a consciência dele é uma coisa que existe. Só que daí ele percebe uma coisa: como eu não consigo provar que outras pessoas pensam, então eu não consigo provar que elas existem. Eu não consigo provar que, na verdade, elas não são frutos da minha consciência, porque eu não consigo saber se elas pensam e, portanto, eu não consigo saber se elas existem como matéria, se elas existem na realidade. Esse é o chamado solipsismo. É a ideia de que é impossível eu provar que algo além da minha própria consciência exista. Em todo o resto, é impossível de se reconhecer com precisão. Após concluir de que eu existo apenas pelo fato de eu pensar, Descartes, então, começa a classificar o próprio pensar. Ele define diferentes tipos de ideias. O primeiro deles são as chamadas ideias inatas. São as ideias que, de certa forma, nascem com o ser, por assim dizer. São ideias às quais a razão consegue chegar apenas por ela mesma, sozinha. A razão sozinha, sem a necessidade de influências externas, consegue chegar, conhecer essas ideias inatas. Uma delas, por exemplo, é a ideia da noção do tempo. O tempo existe e eu consigo sentir, por assim dizer, eu consigo concluir que ele existe sozinho. A noção de proximidade também é outra, a noção de movimento, inclusive a própria máxima dele, o penso logo existo, é uma ideia inata, é um pensamento no qual a gente consegue chegar só pela razão. Você percebe que não precisou de experiência sensível para chegar a essa ideia. O segundo tipo de ideias, assim, são as chamadas ideias adventícias. As ideias adventícias são resultados de experiências sensíveis. Em outras palavras, elas são ideias que surgem de informações que eu recebo da realidade. Eu observo um objeto, por exemplo, e desenvolvo uma ideia sobre aquele objeto, uma noção do que ele é, o que é aquela bola que eu vejo ali. Essa noção
que foi imprimida pelo objeto na minha cabeça é o que eu chamo de uma ideia adventícia. Porém, como elas são frutas dos sentidos, da visão que eu tenho da bola, da textura, do gosto, do olfato, então elas são ideias sujeitas a imprecisões, a erros, pois os meus sentidos podem me enganar. O último tipo de ideias seriam as chamadas ideias factícias. As ideias factícias seriam aquelas que são imaginadas pelo ser a partir de ideias já existentes, ideias inatas e ideias adventícias. Em outras palavras, não consigo criar um conhecimento do nada. Eu preciso ter uma base que são ideias já existentes, sejam elas ideias que são criadas a partir de experiências sensíveis que eu tive, ou ideias inatas, tais como a ideia de tempo e de movimento. O estudo desses diferentes tipos de ideia acaba levando a gente a um dos pontos principais da teoria do Descartes, que é o princípio da correspondência. Esse princípio diz pra gente o seguinte: eu nunca consigo conhecer plenamente objetos ou ideias externas a mim. Sempre que eu observo algo na realidade, com os meus sentidos, eu não vou conseguir entender completamente, conhecer completamente o que ele é, porque esse conhecimento está sendo mediado pelos meus sentidos. Portanto, a ideia que eu desenvolvo do que ele é, a ideia que eu desenvolvo de um armário, de uma bola e etc., elas são, na verdade, apenas projeções, ideias do que esses objetos são realmente. Elas não são os objetos em si. As ideias adventícias, portanto, elas não são os objetos em si, mas são projeções desses objetos. Essas ideias, elas correspondem, cada uma, a um objeto. Cada ideia que eu tenho, cada noção que eu tenho de um objeto, é correspondente a um objeto real. Em outras palavras, tudo que eu consigo pensar, que não é uma ideia inata, corresponde a um objeto real, a um ser real, a uma ideia real. Esse é o princípio da correspondência, que está intrinsecamente ligado, como você consegue perceber, aos conceitos de ideias adventícias, factícias e inatas. São coisas muito ligadas umas a outras. Depois de ter passado por todos esses conceitos, o Descartes finalmente chega na ideia de Deus e tenta comprovar por que ele existe. Da seguinte maneira: eu, como consciência, tenho uma ideia do que é perfeição e do que é eternidade. Eu consigo classificar as coisas em diferentes graus de perfeição. Aquela bola é mais perfeita do que aquela. Esse ser aqui realiza a sua existência em um grau de perfeição maior do que aquele. Por existir essa comparação, eu tenho que ter uma ideia de perfeição na minha cabeça, né? Porém, nada no mundo é perfeito, nada no mundo é infinito. E pelo princípio de correspondência, todas as ideias que eu tenho na minha cabeça devem corresponder a algo que exista, a um ser que exista. Então, se nada no mundo é perfeito, nada no mundo pode ter me dado a ideia do que é perfeito, do que é infinito, as ideias de perfeição, de infinitude. Logo, a única coisa que pode ter me dado esses conceitos do que é perfeição e do que é infinitude deve estar dentro da minha consciência. Deve haver um ser dentro da minha racionalidade, e esse ser é Deus, que só por existir corresponda às minhas ideias de perfeição e infinitude. Ou seja, um ser perfeito e infinito que exista dentro da minha consciência e não no mundo externo, e que só por existir permite que eu tenha as ideias de perfeição e infinitude pelo princípio da correspondência. Cada coisa que eu penso deve corresponder a uma ideia ou objeto real. Ao fim da nossa videoaula agora, a gente tem que tirar alguma série de conclusões sobre esse cartesianismo e sobre o que ele significa. Primeiramente, a gente tem que perceber a importância que tanto Descartes quanto os próximos filósofos que o sucederão dão para a questão do conhecer. O que é conhecer? Como eu posso conhecer? E mais importante de tudo, como eu posso garantir que aquilo que eu conheço corresponde com a realidade de fato? No caso do Descartes, especificamente, existe a questão da dúvida constante, da dúvida hiperbólica. Tudo tem que ser posto em dúvida, porque senão não consegue chegar nunca a uma verdade inevitável. A própria noção de que a realidade existe, de que eu existo, tem que ser posta em prova, tem que ser duvidada. A única coisa de que eu não consigo duvidar é da minha própria capacidade de duvidar. A valorização da razão, a autonomia que a razão tem para Descartes é muito importante, especialmente quando você tem que diferenciar o racionalismo do empirismo que nós vamos ver no futuro. Descartes era um racionalista, portanto, para ele, o foco do conhecimento tem que estar no pensamento racional e não na experiência sensível, pois a experiência sensível é falha. A razão sozinha, a partir das ideias do penso, logosista, etc., consegue chegar, segundo Descartes, a quase todas verdades absolutas, as verdades
indubitáveis. E Descartes também tem outra questão importante, que é a divisão que ele faz entre razão e mundo material. Esse dualismo que a gente chama de dualismo corpo-consciência. O ser humano em si existe em dois planos. Ele tem a substância pensante, que é a consciência, e a substância física, a substância material, que é o nosso corpo, se é que ele existe. O nosso corpo tem extensão, ou seja, tamanho, tem massa, ele tem um movimento e ele tem uma posição no espaço, e ele também tem que se submeter às leis da natureza, às leis físicas, né? Agora, a nossa consciência, o nosso refletir, o nosso pensar, não tem que se submeter a essas leis. Eles não têm uma localização do espaço específica e muito menos eles têm uma extensão ou uma ideia de movimento. Eles existem independentemente de quaisquer leis físicas. Por isso existe essa separação tão grande. Perceberam? E essa foi a nossa videoaula de hoje, pessoal. Se vocês gostaram, por favor, deem um gostei, se inscrevam no canal, comentem sobre qualquer opinião que vocês tenham e não esqueçam de acessar o vlog da produtora que está aqui na descrição. Na descrição também vai ter o link para um preze que é sobre René Descartes e David Hume, que é um dos filósofos empíricos. Esse preze pode ser uma base muito importante para o seu estudo e também foi a base para a videoaula que a gente teve hoje, ok? A gente se vê na próxima. Tchau!